Aqui você encontra o sistema completo para a gestão documental e tramitação do processo administrativo. Temos um sistema integrado de ferramentas de automação e padronização. Com ele é possível comprovar a execução da despesa pública. São ferramentas que realizam o ato administrativo de acordo com o que determina a lei. Acesse salimar.com.br. Nesta videoaula, nós vamos fazer a demonstração de um módulo auxiliar disponível na área de trabalho dos processos. Esse módulo ele tem a finalidade de fazer anotações ao processo para que os demais usuários, participantes do trâmite, possam tomar algumas providências ou entender algo que precisa ser esclarecido. Esse mesmo módulo, que é para anotações, ele também serve para mensagens que um outro usuário precise sinalizar de que leu e que recebeu. Tá? Então, da mesma forma que você faz a anotação, uma anotação simples, sem precisar alertar ninguém, ou essa anotação não tem um destinatário específico, como você pode fazer uma anotação e transformar esta anotação em uma mensagem para uma determinada pessoa, ou seja, um determinado servidor do município que vai manusear este processo. Quer dizer, o manusear aqui é entre aspas, O processo é totalmente eletrônico e o manuseio é eletrônico também. Para fazermos a demonstração do mensageiro eletrônico, nós vamos precisar acessar uma solicitação. Como exemplo, vamos acessar essa 1226 que está na nossa tela. Aqui nós vemos agora um processo, onde ele tramitou e, segundo a sua mensagem, ele está aguardando a manifestação do controle interno. Porém, quando chegou no controle interno, identificou-se que algumas providências têm que ser tomadas, porque o processo está em desacordo com as normas. Então, para isso, nós vamos utilizar o módulo para fazer dois tipos de registro. Vamos fazer uma anotação simples, uma anotação que ela ficará no processo, não participará dos documentos do processo, mas ficará registrada no processo. E vamos demonstrar que também essa anotação pode ser transformada em uma mensagem específica, com um destinatário específico, tá? Que aí é onde você vai verificar que, uma vez que você mande uma anotação em forma de mensagem, o mensageiro eletrônico se encarregará de fazer a entrega e também certificará que o destinatário recebeu a mensagem, leu, e confirmou a leitura e recebimento. Nós vamos usar este ícone que fica aqui na área de trabalho do seu lado direito. Ele é um ícone que, quando você coloca o mouse sobre ele, ele vai lhe mostrar um texto dizendo que é anotações. Quando nós clicarmos nele, nós teremos o nosso módulo auxiliar para nós fazermos anotações e mensagens dirigidas a um servidor específico. Antes de registrar as anotações ou mensagens, eu vou explicar o problema deste processo, tá certo? Que a gente está usando como exemplo. É um processo que a gente está usando como exemplo, mas
é um fato que aconteceu de verdade. E a gente está aproveitando esta situação para demonstrar como utilizar esse módulo auxiliar para fazer anotações e mensagens direcionadas. Vamos fechar essa caixa de diálogo, certo? E vamos nos concentrar aqui nesse processo. Aqui está dizendo que já houve a indicação de recursos orçamentários e que houve a juntada da nota de empenho, tudo isso feito pela Secretaria Contábil, né? E que o processo do momento agora está ofertado ao controle interno para que ele se manifeste. O controle interno poderia se manifestar aqui através de uma diligência por escrito, deixando registrado no processo, tá? Utilizaria essa função aqui, despachar ou diligenciar. Porém, nós não queremos deixar registrado no processo em si. Nós queremos apenas deixar registrado nas anotações que elas não fazem parte do processo. São anotações que não vão impactar nos documentos gerados pelo sistema, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui. O que é o teor, o objeto da despesa aqui desse processo? Aquisição de combustíveis. A aquisição de combustíveis tem licitação. A aquisição de combustíveis é uma compra. Então, aqui em tipo de despesa foi marcado outras. Está errado. O certo, quem assiste essa videoaula sabe que seria compra, licitação, execução. Tá? E ele não fez. Então, o processo já nasceu errado, vai ter que voltar para a origem. Depois que ele saiu da Secretaria de Agricultura, aqui no caso, ele passou no gabinete do prefeito, no caso aqui no gabinete da prefeita. Depois ele foi para a setorial contábil, onde fizeram a indicação de recursos orçamentários e a juntada da nota de empenho. Nós sabemos que o processo para voltar para a origem, ele só volta depois que for desfeito os atos administrativos posteriores em ordem inversa. Então, se a ordem que foi feita foi Secretaria de Origem, Gabinete da Prefeita e Setorial Contábil, agora nós vamos desfazer na ordem inversa, né? A Setorial Contábil desfaz os atos administrativos dela, o Gabinete do Prefeito desfaz os atos administrativos que ele fez, e aí o processo volta para a Secretaria de Origem, no caso a Secretaria de Agricultura, para que ela proceda às correções. Lembrando que também foram juntados documentos. À medida que cada setor ou unidade administrativa, como queira chamar, gerou a sua documentação, ela foi juntada ao processo. Então, cada setor vai ter que também excluir o documento que foi juntado. Tá? Então, nós vamos agora dizer o que nós acabamos de dizer agora, né? De forma verbal, nós vamos registrar aqui no nosso mensageiro eletrônico, tá certo? Então nós vamos fazer isso agora aqui, vamos deixar registrado ou em forma de anotação ou em forma de mensagem. Em forma de anotação é quando a gente quiser deixar as anotações no processo, mas não é dirigida a uma pessoa específica. E a mensagem quando a gente quiser que o servidor responsável por fazer, aliás, por desfazer o ato administrativo, a gente tenha certeza de que ele recebeu a mensagem, né, que ele leu, recebeu, né, para poder ele ter essa responsabilidade de fazer. Né? Ele não vai fazer se ele não souber o que tem que fazer, mas se ele recebe uma mensagem onde orienta ele a proceder de alguma forma em algum processo, aí ele vai ter que fazer. E isso fica registrado no sistema. A hora que ele leu e recebeu a mensagem, fica registrado no sistema. Mas vamos demonstrar isso logo mais, na continuidade desta videoaula. Dando continuidade a esta videoaula, nós vamos fazer um registro do tipo anotação. Ou seja, aquela anotação que vai ficar no processo, tá? Mas ela não foi destinada a ninguém especificamente. É uma anotação que quem abrir o processo, quiser ver o que está anotado, vai ver aquela mensagem, que é uma orientação, no nosso exemplo.
eu já salvei aqui o texto, que é um texto um pouco longo, então eu vou usar Ctrl C e Ctrl V. Ó, o quadro aqui é pequeno para um texto grande, mas você pode fazer isso aqui, ó, tá? E abrir de forma que você veja todo o texto, mas não é necessário, tá? Depois você vai registrar ele e ele vai aparecer aqui no corpo da nossa janela de diálogo do nosso mensageiro eletrônico, tá? Então, olha só, clicou em registrar, salvou. Agora nós temos aqui a mensagem, ou seja, não é uma mensagem, né? A anotação. Porque ela não é uma mensagem? Porque não tem destinatário. Se tivesse, apareceria logo abaixo do servidor que gerou o texto, apareceria outro nome, que seria do destinatário. A gente vai ver isso agora na nossa próxima demonstração. Vejamos. A anotação que nós temos registrada, ela diz o seguinte: este processo deverá retornar à Secretaria Municipal de Agricultura para que se faça a correta classificação da despesa, no caso, compra. Nenhum documento juntado será aproveitado. Portanto, ao serem desfeitos os atos administrativos, os documentos deverão ser excluídos. Ou seja, essa anotação serve para qualquer um que participou do processo e que terá que excluir os seus atos. Agora nós vamos fazer um registro do tipo mensagem. Eu já redigi previamente, tá? E nós vamos encaminhar ele para quem? Quem é o ato imediatamente anterior ao controle interno, que é o controle interno que está fazendo essas orientações. No nosso caso, a setorial contábil. E o rapaz responsável pela setorial contábil chama-se Wellington. Então, vamos pedir a atenção do Wellington, ou seja, essa mensagem vai aparecer na área de trabalho do Wellington da próxima vez que ele acessar o sistema. Então eu vou clicar aqui, ó, em registrar, tá? Vamos ver como é que ela aparece na nossa caixa de diálogo. Ó, veja que solicitamos a setorial contábil a exclusão dos documentos juntados e dos respectivos atos administrativos. Depois das exclusões, encaminhar a mensagem para o gabinete da prefeita, orientando a exclusão dos respectivos atos. Aí quem foi o remetente? Ó, de Marcelo de Almeida Braga para o Wellington de Almena Júnior, no dia 24/11. Veja que essa data que está aqui, tá, é a data que foi gerada a mensagem. No momento em que o Wellington acessar o sistema e visualizar essa mensagem, para poder continuar acesso, ele tem que confirmar que leu e que viu. Aí sim vai ser gravado no sistema a data que ocorreu esse fato, e aqui vai ser acrescentada em cima a data que foi registrada a mensagem e embaixo a data que foi lida a mensagem. Ou seja, dessa forma se transfere uma responsabilidade para o Wellington. Então aqui é a diferença de um ato, de um registro, de uma anotação que não implica em obrigação de leitura ou de fazer algo, e aqui o exemplo de uma anotação que passa a ser uma mensagem com uma obrigação de fazer. Então, assim, são esses dois tipos de mensagem. Aí nós vamos sair desta área de trabalho, que a gente está na área de trabalho do controle interno, e vamos acessar a área de trabalho da setorial contábil, eu fazendo login como se eu fosse o Wellington Almena Júnior. Então, lembrando, eu vou entrar como se fosse o Wellington Almena Júnior. Para isso eu preciso botar o CPF dele e a senha. Só que como eu não sei a senha dele, eu vou alterar a senha para uma senha conhecida minha. Então, assim, vocês não confundam, assim, achar que eu estou violando o sigilo da senha do Wellington. Não estou violando.
Eu vou alterar a senha do Wellington, vou botar uma senha minha, que eu conheça, porque eu não tenho conhecimento da senha do Wellington, e para poder fazer esse exemplo, tá certo? Então vamos encerrar aqui mais esse bloco, e no próximo bloco nós vamos estar acessando a área de trabalho da Setorial Contábil e sendo o usuário Wellington de Almena Júnior. Ó, lembrando que o Wellington agora, né, tem que ser o Wellington, vai fazer o seu login. Né? Então veja só, CPF, senha, e aí vai ter aquela tela onde a gente costumeiramente vê os processos que estão na nossa área de trabalho. Só que a tela foi carregada, mas está aqui, ó, por trás dessa área escura, tá? Então aqui a gente bloqueou a área a área de trabalho, né? E colocamos por cima o mensageiro eletrônico, onde ele diz que houve um remetente no dia 24, que é uma mensagem da solicitação número 1226, e aqui a mensagem, ó: solicitamos a Setorial Contábil a exclusão dos documentos juntados e dos respectivos atos administrativos. Depois das exclusões, encaminhar, faltou o R aqui, mas é besteira, aqui é só um exemplo. Depois das exclusões, encaminhar a mensagem para o gabinete da prefeita, orientando a exclusão dos respectivos atos. Agora, prestem atenção, né? Esse erro aqui, tá, ele não foi proposital, eu errei porque errei mesmo. Só tem um detalhe: quando você redigir a mensagem ou a anotação, revise antes de gravar, porque não tem como alterar, ela vai ficar errada mesmo, né? Foi um erro que foi bom que deu um exemplo para me lembrar a vocês. Não tem como alterar as mensagens. Aqui um lembrete: atenção, anote o número da solicitação ou tire um print dessa tela. Por quê? Porque você pode, depois que fechar essa tela aqui, esquecer o número da solicitação. Então é bom anotar ou tirar um print da tela, tá? Ela é a solicitação número 1226. Aqui nós fazemos a confirmação de leitura e recebimento. Pronto. Se eu for agora nesta solicitação 1226, abrir a nossa caixa de diálogos, né, de anotações, eu vou encontrar agora aquela mensagem acrescentada a data em que o destinatário visualizou e clicou no botão dizendo: olha, eu visualizei e recebi. Entendeu? Então aqui está a diferença de uma anotação simples e de uma anotação que virou uma mensagem. Tá? Aqui nós encerramos a nossa videoaula.